Saudações a todos, bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o seu apresentador, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado pelo ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, analista geopolítico e comentarista Stas Kropivnik. Stas, é bom tê-lo de volta. Como você está? Always a pleasure. Always a pleasure. Tired. I'm still Sempre like um prazer, everybody else, sempre um prazer. you know. Cansado, tenho certeza de que, como todo mundo, porque sabe, ninguém está disposto a sedar o Trump e mantê-lo longe daquele maldito telefone onde ele fica postando coisas. Eles precisam fazer isso pela humanidade, por pelo menos um dia. Apenas separá-lo de tudo isso, de qualquer coisa que ele possa tocar. Coloca ele num sofá em algum lugar, deixa ele dormir um pouco, sabe? Não deem uísque pra ele. A gente lida com isso depois. Any whiskey, don't know what they'll do with that. Pessoal, deixem o like assim que entrarem. Isso ajuda muito a impulsionar o programa. Vamos começar direto, Stas, porque eu queria o seu comentário sobre isso. Sabemos que a retaliação do Irã foi muito subestimada pelos Estados Unidos e por Israel. Estamos ouvindo vários relatos sobre o que o Irã conseguiu fazer, o que, na minha opinião, está causando pânico entre os militares belicistas dos Estados Unidos. O Irã atingiu esses sistemas de radar essenciais, Stas. Mais recentemente, eles atingiram acredito que foi na Jordânia, além de outro nos Emirados Árabes Unidos. Esses radares são fundamentais para o sistema THAAD, que você pode explicar melhor depois que eu terminar essa parte. Mas aqui está outra imagem do que aconteceu na Jordânia. Esse é o sistema de radar que foi essencialmente destruído pelo fogo de mísseis iranianos. Agora, Stas, eu acredito, embora os números continuem mudando, que existam apenas 8 desses sistemas THAAD no mundo. E com seus radares fora de operação, Israel está enfrentando uma situação extremamente difícil. O Haaretz fala sobre como os alertas para mísseis e drones iranianos, que acionam os sistemas de defesa aérea, foram reduzidos a apenas alguns minutos. Eles nem conseguem se comprometer com um número específico de minutos para os avisos e ativação das sirenes. Posso mostrar um pouco do que isso produziu nos últimos dias, Stas? Aqui temos um relatório da Al Jazeera, mostrando que o Irã tem usado esse míssil de bomba de fragmentação, que bem, você verá aqui, os israelenses reagindo à visão deles. Um relatório da Al Jazeera. Aí estão os sistemas de defesa aérea, trabalhando sem parar por causa de apenas um míssil. E como você sabe, o dano já foi feito. Vimos imagens de uma destruição enorme dentro de Israel, assim como nas áreas ao redor. Então, Stas, me fale sobre o que exatamente você acredita que tem acontecido nesta guerra. Em que ponto ela está agora, que já passamos da marca de uma semana? Well, first of all, as far as radars, those Bem, THAADs, antes de that's, tudo, radar that quanto aos goes, radares, with the aqueles battery, THAADs, esse é o radar que acompanha a bateria THAAD. which is an anti-missile Uma bateria system. THAAD é um sistema antimísseis. The interceptor, Os interceptores, esse projeto que supostamente representa tecnologia de ponta, ficaram parados por cerca de 20 anos. As Forças Armadas tentaram acabar com ele várias vezes, mas o Congresso não permitiu que morresse, porque muitos congressistas estavam se beneficiando de bons gastos eleitoreiros com o projeto. Então, ele acabou sendo levado adiante. Eles realmente queriam abortá-lo ou deixá-lo morrer, mas não, ele acabou nascendo. Embora os radares sejam muito bons, conseguem ver além do horizonte, eles também são muito visíveis, o que significa que chamam bastante atenção. Those are very bright, which means they get a lot of attention. You do not want to get attention in a military conflict. Você não quer chamar atenção em um conflito militar, porque quanto mais atenção você recebe, mais atendido você é. E o que quero dizer com atendido é que você leva tiros. É um termo bonito para dizer que foi atingido. E eles foram atingidos. Mas esses não são os radares principais, são sistemas móveis que acompanham as baterias. Existem, se me lembro corretamente, 7 baterias THAAD no mundo. Uma ou duas delas estavam na Arábia Saudita, foram destruídas. Elas foram vendidas para a Arábia Saudita. E das 5 restantes, os Estados Unidos enviaram 2 para Israel. Talvez 3 baterias, mas pelo que me lembro, são 2.
batteries. But as far as I remember, it's two. So they might have moved one of the radar systems into Jordan. Então, eles podem ter movido um dos sistemas de radar para a Jordânia para compensar os radares fixos que o Irã destruiu. O Irã destruiu um no Bahrein, que era esse enorme sistema de radar que os Estados Unidos usavam para rastrear navios russos no norte do Cáspio. E por navios, nesse caso, quero dizer navios de transporte civil, passando suas coordenadas para os ucranianos. O que é hilário, porque de repente os políticos da elite americana descobriram que, a Rússia está passando coordenadas para aqueles desgraçados. Como ousam? Pois é, isso se chama vingança. Eu teria algumas outras palavras, mas pode haver crianças assistindo. É tipo, bem-vindos à vingança. Querem uma guerra por procuração? Nós também podemos conseguir um proxy. E a China está fazendo a mesma coisa, aliás, com o sistema Beidou deles. Então, o fato de que os políticos americanos estão chocados mostra o quão ignorantes eles são, o quanto acreditam na própria propaganda, de que são excepcionais, de que podem fazer o que quiserem e ninguém pode revidar. Bem, não é assim que funciona. Infelizmente, a classe política dos Estados Unidos é, em grande parte, absolutamente alheia à realidade. Esse é um dos sistemas. E aquele sistema que foi destruído no Bahrein valia $1 bilhão. Havia outro sistema menor que funcionava em Tangent e foi destruído no Catar. E nós vimos isso. Ele foi destruído. O que me surpreendeu foi a forma como foi destruído. Foi destruído por um drone Shahed no primeiro dia. E esses drones, eles são lentos, relativamente lentos. Têm um pequeno motor de combustão interna, parecido com o de uma motoneta. São barulhentos, parece o som de uma motoneta voando sobre sua cabeça. Você observa o drone e ele simplesmente mergulha de nariz. O que me surpreendeu foi que ninguém atirou nele, nenhum disparo de fuzil, nenhuma rajada de metralhadora, nenhum míssil Stinger subindo. Nada. Todos simplesmente se dispersaram e correram para os abrigos sem fazer qualquer tipo de defesa aérea. Obviamente nenhum disparo de míssil de um Patriot, por exemplo. Nada. Ele simplesmente voou, explodiu um equipamento de $500 milhão e acabou. E há muitas bases americanas pegando fogo por toda parte. 22 bases foram atingidas, inclusive no Iraque. Em Mossul, por exemplo, a cidade que os Estados Unidos arrasaram para libertá-la de um grupo criado pela própria CIA americana. E neste momento, há batalhas acontecendo em Mossul, porque depois que o Irã a atacou pelos iraquianos, milícias e tropas regulares do Iraque estão agora em tiroteios com soldados americanos presos lá. Então, a menos que os Estados Unidos façam algum tipo de operação de comboio para tirar essas pessoas de lá, há cerca de 2.000 americanos basicamente sentados em 3 bases no Iraque, isolados. Quando as munições e a comida acabarem, eles estarão em apuros. Uma dessas bases fica no Kurdistão, o que é bem irônico neste caso porque, os Estados Unidos acabaram de apunhalar os curdos pelas costas na Síria e deixaram Al-Jolani e os turcos massacrá-los. Então agora é como se dissessem, não precisamos mais de vocês. Obrigado por participar, obrigado por estar do nosso lado e ser leal a nós. E então vá se danar e fique com o Adam Al-Jolani. Agora você pode matar à vontade, porque sabe, o Al-Jolani joga basquete com um general do Comando Central. E veja só, ele sobe no palco nos Estados Unidos. Ele como Trump disse, fui eu que o coloquei lá, eu que botei esse cara lá. Sim. Ele é o seu pequeno bastardo. Então esses, aliás, são os mesmos curdos em quem estão apostando para jogar nas regiões curdas orientais e no Irã para começar uma revolução lá. Os mesmos caras que eles acabaram de trair. Os mesmos caras cujos primos, irmãos ou pais foram massacrados, mulheres, crianças, todos. Você tem que amar Washington. Quero dizer, isso nem é coisa de amador, é coisa de trapalhões. É ridículo. Não há estratégia, nenhum plano de longo prazo. É o que quer que funcione para eles no momento. Sabe, é literalmente aquela coisa política sobre o Trump. É como se eles simplesmente tivessem acordado e ido para a guerra. É basicamente isso. Bem, eles não apenas acordaram e foram para a guerra. Eles acordaram e foram informados pelos israelenses. Vocês vão para a guerra.
E foi isso. Essa foi a decisão final, que veio do Marco Rubio e do Johnson. Foi um monte de palavras jogadas, mas quando você resume tudo, nós não estávamos planejando atacá-los, mas os israelenses iam fazer isso, então não tivemos escolha. Então sabemos quem são seus mestres. Vocês podiam simplesmente ter dito: mandem ver, estamos fora, divirtam-se, não vamos fazer nada, se virem. Esse é o seu problema, não o nosso. Mas não. Chegou a hora de os americanos morrerem e morrerem. Muitos americanos morrerem pelo bem maior de Israel. Quero dizer, enquanto Israel comete genocídio no Líbano, eles falam sobre como vão colonizar o Líbano com assentamentos israelenses. Vamos lá, ficar e exterminar a população local. E também a população cristã, que representa 1/3 do Líbano, ortodoxos e católicos. Mas você sabe, para os evangélicos sionistas, esses não são cristãos. São algum tipo de pagãos, infelizmente. Então, é isso que temos. O que vemos aqui é um processo em 3 fases, e estamos em algum ponto entre a fase 2 e a 3. E quando a fase 3 chegar, todo mundo estará ferrado, muito mal, do lado que sofre as consequências. Fase 1. Você pega todo o seu lixo mais barato e lança em massa. Mas você não está lançando para destruir o sistema de defesa aérea. Você está lançando para cegar os sistemas de defesa aérea. As bases avançadas foram atingidas, o sistema de radar avançado destruído, as pistas de pouso atingidas, então não dá para colocar aviões no ar com tanta facilidade para reconhecimento e defesa aérea. Fase 2. Você não lança tanto, mas lança o suficiente para continuar esgotando o sistema de defesa antiaérea. Então você continua lançando o que tiver de velho, seu material de idade média, enquanto seu equipamento bom ainda está em reserva. Quando esses mísseis se esgotam, e só para deixar claro do que estamos falando, as 2 baterias de FADS tinham 192 mísseis entre elas. 192 interceptadores. Há cerca de 70 interceptores adicionais, distribuídos entre diferentes unidades dos Estados Unidos para as outras 3 baterias THAAD. Certo, mais 70. E os Estados Unidos venderam uma certa quantidade para os árabes e outros, mas esses já foram usados. A produção norte-americana é de cerca de 10 mísseis por mês, feitos à mão, artesanalmente. Os Estados Unidos entram lá com cerca de 1.000 mísseis Patriot. Em uma situação normal, são usados cerca de 2 mísseis por alvo. Então estamos falando de o quê? Uns 500 alvos. E depois acabam os mísseis. Sabe, em uma das minhas atualizações, eu tinha a imagem do dia. Era um míssil balístico e tudo mais. Pela velocidade, não era nada hipersônico. Apenas um míssil balístico relativamente lento, se aproximando de algum lugar nos subúrbios de Tel Aviv. 11 mísseis Patriot. 66 milhões de dólares foram lançados para interceptar e erraram. Todos os 11 mísseis Patriot erraram, e o balístico simplesmente passou e explodiu alguma coisa. É nesse ritmo, você não vai ter muitos mísseis sobrando. Aliás, esses 11 representavam cerca de 1 semana e meia de produção, porque o Patriot agora é fabricado a uma taxa de 35 a 40 mísseis por mês. Só isso. E eles também são feitos à mão. Aliás, o Tomahawk também é. Por que são feitos à mão? Por causa da forma como o Pentágono paga pela fabricação aos fornecedores. Eles usam um sistema de custo acrescido. Então, se decidirmos que sua margem de lucro será de 10% e seu item custa $100, nós pagamos 110. Aí está sua margem de lucro. Então, o foco de qualquer empresa privada é, obviamente, tornar seus mísseis o mais caros possível. E isso se faz montando tudo manualmente. Não há instalações automatizadas para produzi-los em grande escala, então os mísseis acabam ficando extremamente caros. Quero dizer, os Patriot, os PAC-1 Patriots, custavam cerca de $1 milhão em 1991 ou 1992. Os PAC-3 Patriots custam cerca de 6 milhões. Então, sabe, um pouco de inflação ao longo dos 30 anos entre um e outro. E é isso que se faz. Monta-se tudo à mão. Mas é claro, não dá para aumentar assim a produção.
E isso realmente me surpreende bastante. Com um orçamento oficial do Pentágono de US$ 1,5 trilhão de dólares, o orçamento militar real dos Estados Unidos representa cerca de 30% do orçamento total do governo. Só que ele está escondido em partes. Por exemplo, metade do orçamento da NASA é, na verdade, militar. Depois, há o Departamento de Assuntos de Veteranos, que é um departamento separado, embora em praticamente qualquer outro governo ele estaria sob o Ministério da Defesa, ou, no caso dos Estados Unidos, o Ministério da Guerra. Então é separado, mas na verdade ainda faz parte do orçamento de defesa. Em um orçamento oficial de US$ 1,5 trilhão de dólares do Departamento de Guerra, eles não conseguiram encontrar uns 10 bilhões para construir uma nova fábrica nos últimos 4 anos, mesmo sabendo que não tem mísseis suficientes. Sabe como é? O que dá para dizer? Funcionários do governo. What can you say? Government officials. Então eles estão ficando sem mísseis. Resumindo, agora estão tentando retirar mísseis da Coreia do Sul, de Taiwan, de outros locais, mísseis Patriot, para trazê-los. Mesmo que consigam trazê-los, isso dá talvez mais 700 ou 800 mísseis. Ok, então você ganhou talvez mais 4 ou 5 dias, no máximo uma semana. No momento, com o que tem em mãos, daqui a uma semana ou uma semana e meia, não haverá mais mísseis. O mesmo vale para o Domo de Ferro. O sistema Arrow em Israel é a mesma coisa. Eles estão sem mísseis. Porque é muito mais barato fabricar um míssil balístico simples por $100 mil, enquanto o outro lado está lançando mísseis de $6 milhões contra ele. Mesmo que sua economia seja muito maior, o dinheiro acaba. E isso sem nem contar os drones. Então, quando seus sistemas de mísseis defensivos acabam ou são sobrecarregados, você também pode sobrecarregar o sistema. Basta enviar uma onda tão grande que eles não tenham tempo de recarregar, e tudo que não conseguirem atingir simplesmente passa. Mas os iranianos não estão fazendo isso. Essa é uma tática de guerra curta. Vimos isso em 2012, na Guerra de 12 Dias naquele verão. Os iranianos simplesmente sobrecarregavam o sistema. Eles enviavam munição suficiente para que não fosse possível derrubar tudo, porque acabariam ficando sem mísseis. E boa sorte tentando descobrir qual é o míssil mais novo e mais preciso que vai atingir o alvo com mais precisão do que os mais antigos. Desta vez, o Irã está apostando em uma guerra longa. Trump estava afirmando que os iranianos estavam ligando para ele e pedindo por... isso é papo furado, pura besteira. E quando isso veio à tona, o Ministério das Relações Exteriores do Irã foi questionado. E eles disseram algo como, de jeito nenhum, não estamos, vamos parar quando terminarmos, quando acharmos que terminamos. E foi aí que Trump respondeu com, não aceitarei nada menos que rendição incondicional. E então ele disse que mandaria uma mensagem para o Ayatollah. Certo, senhor escolhido de Deus, porque os sionistas cristãos hereges realmente acreditam que ele é o escolhido de Deus para guiá-los, seja lá para onde for. Então, sabe, é desespero neste ponto, porque eles sabem que em uma semana e meia, mais ou menos alguns dias, vão ficar sem mísseis. E aí o que você faz? Agora vem a fase 3, e é quando o Irã coloca em ação seus hipersônicos de alta qualidade e todo o resto que vai atingir o alvo. Além de alguns satélites aleatórios lá em cima, dando a eles as coordenadas exatas de cada alvo. Não sabemos de quem poderiam ser esses satélites. Bela dica. Mas sim, aí você tem um problema. Um problema muito grande para as Forças Armadas dos Estados Unidos, para os britânicos, franceses, alemães ou quem mais quiser se envolver. Para os israelenses, obviamente. Você tem um problema muito grande. O que fazer agora? Eu não sei. Não sei o que os Estados Unidos... Os Estados Unidos poderiam sair. Quer dizer, você poderia simplesmente dizer, desculpe, ok, fizemos o que podíamos. Estamos fora disso. Levar o golpe e ir embora. Mas eles não vão fazer isso, porque os políticos só vão insistir ainda mais. Israel poderia recorrer a um ataque nuclear, o que seria, pelo menos politicamente, o fim de Israel para sempre. Os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo. Provavelmente daria no mesmo.
Ou Rússia e China poderiam intervir e contra-ameaçar com armas nucleares. E então poderíamos ter uma guerra nuclear. Sabe, quem sabe? O homem laranja maluco pode simplesmente decidir fazer isso. Eu não sei o quanto ele, ouvindo ele, eu realmente não sei o quanto ele está na realidade, sendo bem honesto. Trump 1 e Trump 2 são pessoas radicalmente diferentes. Quero dizer, é só ouvir os discursos dele, ouvir a forma como ele falava no primeiro mandato de Trump e ouvir a forma como ele fala agora. O vocabulário dele, a escolha das palavras, a estrutura das frases, é tudo fragmentado. Parece uma criança de 8, 9, 10 anos falando. É muito diferente. Não estou dizendo que Trump era algum tipo de gênio desde o começo. Bem, a maioria dos políticos republicanos está longe de ser qualquer tipo de gênio. Alguns deles mal têm um QI na temperatura ambiente, provavelmente até menor que isso. É um concurso de popularidade. E isso vale tanto para os democratas quanto para os republicanos. Olhe para Ocasio-Cortez. Quero dizer, meu Deus, agora temos uma bartender com toda a inteligência de uma bartender como senadora. Uau! Aí estão os melhores e mais brilhantes. Acho que o estoque de boa aparência acabou. Não sei, né? Mas o ponto é, essas são as pessoas que estão no poder. Essas são as pessoas que estão ao seu redor. E os generais não vão dizer nada porque querem suas carreiras milionárias depois que deixarem de ser generais. Quando tiver escrito General Aposentado RT atrás do nome deles. Eles querem a carreira milionária. Então, não vão fazer a coisa honrada e se demitir em vez de executar políticas idiotas e suicidas. Deus me livre disso. Aí eles não conseguem os contratos milionários. Este é o governo que os Estados Unidos têm. Este é o governo no qual está vivendo agora. Deixa pra lá. A maioria da elite de Washington, você sabe, literalmente só não estupra crianças. Às vezes não come crianças. Literalmente. Quer dizer, sabe, muitos famosos de menor e médio porte e outras pessoas estavam dizendo, é isso que está acontecendo, e todo mundo olhava e dizia, isso não pode ser verdade, ou é uma conspiração, ou algo assim. Não, é muito pior do que você imagina. Esses são os elites sob os quais você vive. Então, se eles estão dispostos a comer crianças do próprio povo, literalmente, estuprá-las, assassiná-las, seja lá o que for que estejam fazendo. Se você ler os relatos, é insanamente inacreditável o que eles estariam dispostos a fazer com você ou com outro país. E agora os Estados Unidos estão dizendo que ficaram sem mísseis, sem isso, sem aquilo. Longe disso. Eles não estão fazendo as grandes ofensivas que faziam na Guerra de 12 Dias, porque perceberam que esta será uma luta de longo prazo. E a classe política entrou em pânico. E todos esses outros jornais também entraram em pânico, porque descobriram que os Estados Unidos estavam se preparando para uma guerra de 100 dias, que deveria ser uma guerra de 4 dias, depois de 30 dias. Estamos no 8º dia agora, acho. Desculpe. Sim, 8º dia. Já começa a parecer tudo igual. E agora estão olhando para uma guerra de 100 dias, e não há munição suficiente para isso. Os Tomahawks vão acabar. Neste momento, eles começaram a lançar Jot-Dums, que são bombas planadoras. Basicamente, você pega uma velha bomba de ferro, coloca asas nela e um módulo para controlar para onde ela voa enquanto plana até o alvo. Às vezes, eles até colocam um pequeno motor a jato para empurrar um pouco mais longe, mas no fim das contas, é um veículo planador descendo, o que permite atacar de muito mais longe. Basicamente, é um míssil de cruzeiro simplificado, com um motor muito pequeno, ou talvez sem motor algum, apenas sustentação do avião. É com isso que eles estão atacando agora. Quero dizer, eu assisti a alguns desses vídeos, dá para ouvir o som. É um som muito característico das Jot-Dums chegando, porque elas não são muito aerodinâmicas, obviamente. Não foram feitas para isso. São bombas de ferro lançadas de um avião. E o motivo de estarem atingindo civis é porque não conseguem encontrar os alvos militares. A Força Aérea dos Estados Unidos faz isso desde a Segunda Guerra Mundial.
Eles sempre acham que se matarem mulheres e crianças o suficiente, a sociedade local vai desmoronar, e então poderão simplesmente entrar e tomar o controle. Isso nunca aconteceu. Nunca. Porque as pessoas podem não gostar de seu governo, mas elas veem quem está matando seus filhos e vão se unir em torno da bandeira. Esse é o instinto humano natural. Não importa qual país você esteja bombardeando. Você pode comprar as elites, pode fazer esse tipo de coisa, mas tentar destruí-los com bombas? Não, isso não funciona. Simplesmente não funciona. Mas eles nunca aprendem. Acho que eles simplesmente gostam de mulheres e crianças. Sinceramente. Não me importo. Ou são estúpidos ou gostam disso. Bem, Stas, eu queria demonstrar um pouco dessa questão da defesa aérea que você acabou de mencionar. Aqui está um sistema de mísseis Patriot, que foi destruído pelo Irã nos Emirados Árabes Unidos. Quero apenas mostrar às pessoas que há uma conexão direta entre esses sistemas sendo destruídos pelo Irã e o que se vê, por exemplo, no aeroporto de Dubai, que foi fechado. Isso mostra exatamente o fenômeno de que você está falando em relação aos drones iranianos. Lá vamos nós. Outro drone. Não sei se você consegue ver ou não, mas logo vai começar a ouvi-lo. Tá vindo pro aeroporto de novo. Direto pro aeroporto. Então, esse tipo de ataque direto está acontecendo o tempo todo em todo o Golfo e também em Israel, em grande parte porque eles estão reconhecendo isso, Stas. O que você está dizendo já não está sendo realmente negado, nem mesmo pela mídia tradicional. Veja só, os aliados estão com medo de que essa guerra os deixe sem as armas que compraram. Já sabemos que estão tentando tirar tudo o que podem da Coreia do Sul e do Japão para manter isso em andamento. Mas não é tão fácil assim, é? E onde isso deixa Israel também? Porque Israel, agora que tivemos Pshesekin dizendo, tudo bem, talvez não ataquemos mais tanto o Golfo, a menos que as bases sejam usadas para essa guerra. Israel não estava nessa lista. Israel continua sendo atingido todos os dias. Onde isso os deixa em relação a essas defesas aéreas? Porque eles dependem muito delas também. Especialmente quando começam a ficar sem recursos. Sabe, um dos motivos pelos quais eu tenho que atingir as bases é porque já não há alvos suficientes que valham a pena atacar. Literalmente. Quero dizer, tenho vários vídeos de bases americanas em chamas, depósitos de munição atingidos, depósitos de combustível destruídos, quartéis generais construídos e depois bombardeados. A Quinta Frota não tem para onde ir, a não ser voltar para casa para os Estados Unidos. Seus portos estão destruídos, queimados. Eu adoro quando Trump diz algo como, eu só vou escoltar esses petroleiros pelo Golfo. Tá bom? Quantos marinheiros você está disposto a perder antes de dizer que já chega? Porque vai haver muitos mortos e muito menos navios sobrando na Marinha dos Estados Unidos se fizer isso. Você tem que ser ou senil, ou, desculpe, completamente ignorante. Quero dizer, olhe para o mapa. Caramba, são 35 quilômetros no ponto mais estreito. Você não precisa de mísseis terra-mar. West the word, seat. Você precisa de cerca de 1.000 jovens com drones. Apenas drones FPV comuns, com linha de visão. E os maiores têm uma bateria mais potente, com uma granada RPG acoplada. É só começar a lançá-los, e você vai sobrecarregar qualquer defesa de qualquer navio em uma área tão estreita. É isso. Você vai atirar em cada um desses jovens escondidos sob cada arbusto. Você não vai encontrar todos, especialmente considerando que é uma região montanhosa olhando para baixo, na sua direção. Mas eles com certeza conseguem te localizar bem no meio daquele estreito tão apertado. Quero dizer, essa é a realidade. Bem-vindo à tecnologia moderna. Talvez precisem usar drones marítimos, mas também poderiam usá-los. Além disso, mesmo que a frota de superfície do Irã, sua frota de grandes navios, tenha sido destruída, ainda há cerca de 20 submarinos a diesel por aí em algum lugar, talvez um pouco menos. Eu não sei. Os americanos afirmam que capturaram alguém, mas eles têm toneladas de lanchas rápidas.
E a propósito, aquele último petroleiro americano que foi atingido, estava em chamas, foi atingido por um míssil Mar-Mar disparado de uma lancha rápida. Então veja bem, o que você está vendo aqui. Vocês estão ferrados. Quer dizer, se o Trump resolver ir em frente, ele pode. Quem sabe o que ele pode ordenar? Nenhum almirante vai pedir demissão. Eu ficaria surpreso se algum almirante pedisse demissão. Eles vão tentar executar a ordem insana. Meu Deus, estamos falando possivelmente da 8ª Divisão Aerotransportada, da Manipisa Divisão Aerotransportada, talvez da Tessa Divisão de Montanha, sendo lançadas ou na fronteira da Turquia com o Irã e em direção ao Kurdistão iraniano ou para o Azerbaijão. Parece que, pelo que se sabe, os exercícios da 8ª Divisão Aerotransportada foram cancelados. As folgas foram canceladas. Então acho que esses caras vão embarcar em uma jornada suicida pelas montanhas do Irã, onde drones os aguardam, assim como o exército iraniano, entrincheirado, está esperando por eles. Junto com os idiotas do Azerbaijão, que parecem realmente ansiosos para ver seu país desaparecer do mapa, porque conseguiram irritar tanto a Rússia quanto o Irã. 8 milhões contra um total combinado de 250 milhões. Ótima matemática. Mas o Azerbaijão é mais ou menos plano em comparação com os lados russos do Daguestão ou as áreas azeris do Irã. E não vai dar para fazer os azeris se revoltarem. Porque sabe de uma coisa? Eles são extremamente bem integrados à sociedade iraniana. Quão bem integrados? Bem, o presidente anterior era azeri e Khamenei é azeri, então o novo Ayatollah, seu filho, também é azeri. Eles estão muito integrados à classe dominante. Eles não vão se rebelar. Fazem parte da elite. Não são uma pequena minoria isolada de que ninguém se lembra. Eles e os persas estão em pé de igualdade governando o Irã. Eles não vão se rebelar. Não tem motivo para isso. Por outro lado, o Azerbaijão pode desaparecer ou ter sua economia arruinada porque é um país de uma única aposta. Sua principal indústria é o petróleo. Eu costumava ir muito ao Azerbaijão porque tinha pessoas trabalhando lá. Fui diretor de cadeia de suprimentos da Halliburton, Azerbaijão, para a Eurásia. Na verdade, era meu lugar favorito para visitar, porque Baku é uma cidade bem interessante. Você podia ir aos bares e coisas assim? Quer saber? Deixa pra lá. Eles são muçulmanos xiitas. Você podia ir aos bares e lugares desse tipo. Então você terminou o trabalho no escritório no lado norte da península, dirigiu até um bom hotel no lado sul da península e depois tomou uns drinks com meus gerentes que trabalhavam para mim. Comparado com todos os outros lugares onde estive, aquele era um lugar frio. A maioria dos outros lugares ficava literalmente no meio do nada. Você fica sentado em algum container com uma cama lá dentro. Tipo, que empolgação. Mas sabe, faz parte do trabalho. O problema é que fora o petróleo e a agricultura é exportada para a Rússia, não há muito mais. Caso contrário, vai à falência. Da última vez que a Rússia fechou a fronteira e disse que não haveria mais agricultura, isso foi um grande problema. Exportações de petróleo e gás, é só isso. É praticamente um pônei de um truque só. Hidrocarbonetos. Se você tira isso, o Azerbaijão cai para o status de terceiro mundo muito rapidamente. Mas acho que eles querem uma guerra. Esses drones misteriosos, e vou repetir, o drone Lucas, o drone americano Lucas, é uma cópia exata do russo Garand Trace. E em junho, os Estados Unidos revelaram seus novos drones, que eram uma cópia exata dos drones Shahed. Então esses drones misteriosos começaram a atacar. Por algum motivo, sabe, simplesmente voaram para Baku, para o Azerbaijão. Foi em Baku, ao sul do Azerbaijão. Atingiu o aeroporto e depois atingiu outra coisa, não me lembro o que. Eles estavam voando em direção a Chipre para atacar Chipre e havia um míssil voando para atingir o Irã. Agora, o representante do Partido Habitacional no Reino Unido, que é um partido minoritário muito pequeno, mas também a RAF, ambos declararam que o que atingiu Chipre não era um drone iraniano, nem um míssil iraniano. Eles não dizem de quem era, mas sabemos que vários agentes israelenses foram presos na Arábia Saudita e no Catar,
tentando explodir equipamentos de petróleo para envolver todo mundo na guerra. E sabe, há pouco mais de um mês e meio, a Geórgia abriu seu espaço aéreo para voos militares dos Estados Unidos. E dentro de uma semana disso, na verdade, em 2 dias, 4 C-130 pousaram para reabastecer no aeroporto de Belize. Fico me perguntando o que eles estavam transportando nesses C-130. Talvez, não sei, drones, algo assim. Porque drones misteriosos estão aparecendo por toda parte agora. Então não sei, quer dizer, eles estão tentando fazer isso funcionar porque a campanha de mísseis e a campanha de bombardeios não estão dando certo. Eles estão matando muitos civis. Em um dia mataram mais de 1.000 civis, atingiram 13 hospitais e pontos médicos. 13. Atingiram mais 2 escolas. Por quê? Stas, parece que te perdemos. Você ainda está aí? Sim, você consegue me ouvir? Sim, agora consigo te ouvir. Ok, continue. Acho que eles têm muito nos cortar. Eles não querem que a gente fale sobre o... Bem, na verdade, Stas, eu queria conversar com você. Sabe, você mencionou todos esses problemas que abordamos até agora. Os Estados Unidos estão se esforçando muito para não parecerem em pânico, mas há muitos indícios de que o contrário é verdade. Eis o que Donald Trump disse logo depois que Psekin fez a chamada Folha de Figueira, mas eu acho que foi mais um movimento de xadrez em relação aos estados do Golfo, dizendo: tudo bem, não vamos atacar vocês se não estiverem sendo usados militarmente para nos atacar. Trump fez uma grande declaração sobre querer rendição incondicional porque o Irã está sendo destruído. É o perdedor do Oriente Médio. Será atingido com muita força. E você sabe, se não houver rendição incondicional, ele vai escolher o líder, etc, etc. Essa é a retórica de Donald Trump. Agora você postou Stas, e eu realmente quero que você, se puder, ajude as pessoas a entenderem o que exatamente está acontecendo aqui. Deixe-me ver se consigo encontrar sua postagem. Não. Aqui está. É a última. Sua postagem em que você falou sobre a superioridade aérea sobre o Irã não ter sido alcançada. Você disse que há um equívoco no espaço informacional de que os Estados Unidos e Israel estabeleceram controle total sobre o espaço aéreo iraniano. E você postou esses mapas, especialmente este aqui, mostrando onde a Operação Fúria Épica está disparando. Então fale sobre isso, se puder, e como isso reflete a forma como você vê os Estados Unidos, assim como Israel, reagindo à maneira como esta guerra está se desenrolando. Bem, quero dizer, eles realmente destruíram um certo número de veículos de lançamento que estavam acima do solo, mas há muitos veículos de lançamento mantidos no subsolo. Eles saem quando é hora de lançar os mísseis e depois voltam pelo túnel que os leva para dentro. O Irã tem o que eles realmente chamam de cidades de mísseis, que são enormes instalações subterrâneas fortificadas. Aliás, eles também podem montar mísseis lá, abastecê-los e continuar o processo. Algumas coisas, como o corpo propriamente dito do míssil, precisam ser feitas em um ambiente de fábrica. Mas uma vez que se tem o aço laminado, as chapas de aço e as diferentes partes para montagem, é possível continuar montando tudo no subsolo. Drones, aliás, são muito mais fáceis. Montar uma fábrica moderna de drones não é tão caro nem tão difícil. Você não precisa de grandes tubos de aço laminado para o corpo do míssil. Veja, drones podem ser feitos principalmente de materiais poliméricos ou plásticos. Então eles têm isso, e os Estados Unidos não os destruíram. Na verdade, é bem difícil encontrá-los em um país que é 70% montanhoso, montanhas muito, muito altas. O que é, aliás, ok. Então você vai mandar unidades de infantaria americana contra o quê? Quase um exército e milícia de 1 milhão de homens entrincheirados nas montanhas. Certo, cara, divirta-se. Eu não gostaria de fazer isso, mas sabe, tudo bem, tanto faz. Então eles estão enfrentando muitos problemas, o que é, novamente, o motivo pelo qual estão bombardeando civis.
Eles fizeram a mesma coisa em praticamente todas as situações. O caso mais famoso foi o de Clinton bombardeando a Iugoslávia, que deveria durar 7 dias, mas acabou durando 98. Eles começaram a bombardear hospitais civis, trens, mercados, igrejas e assim por diante, porque não conseguiam encontrar o exército iugoslavo. As montanhas estavam lá, esperando os americanos e a OTAN entrarem para que pudessem começar a atacá-los. O que, aliás, os iranianos estão fazendo da mesma forma. É tudo sobre isso. Eles têm bases diferentes e estão lá em seus bunkers esperando. E então vocês vão vir ou não vão vir? E como disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, ué, vocês não estão sendo atacados? Não vão se render? Não, vocês realmente estão prontos para enfrentar o exército dos Estados Unidos. Estamos esperando por vocês. Venham e tentem a sorte. E eles ficam chocados. Quer dizer, são as mesmas pessoas que ficam em choque, dizendo: por que vocês? Como podem justificar atacar bases americanas? Eu não sei, talvez porque eles estão atirando na gente? Quer dizer, isso foi na NBC, aliás. Dê a eles isso. Pelo menos, deixaram o ministro das Relações Exteriores do Irã responder. Mas sabe, quem escreve suas perguntas? Quero dizer, senhor, são as mesmas pessoas. Como ousam os russos fornecer coordenadas? É a mesma mentalidade. Como ousam nos usar como intermediários? Nós somos os únicos, somos os exclusivos que podem usar os outros como intermediários. Ninguém pode nos tocar, eles não têm permissão. Está no regulamento. Veja, nós escrevemos os estatutos. Veja, esses são os nossos estatutos. Mas neste ponto, sabe, os sistemas de defesa aérea não sei o quanto estão degradados. Não posso dizer. Quero dizer, obviamente. E há outro momento em que descobrimos que a Força Aérea dos Estados Unidos está bombardeando desenhos. E há muitas imagens deles mesmos. Quero dizer, são desenhos bem realistas quando você olha através de qualquer câmera filtrada que eles estejam usando. Mas, sabe, quando você acerta bem no meio de um caça estacionado e ele simplesmente vira um grande buraco fumegante enquanto o resto ainda está lá. Obviamente você acertou concreto. Concreto muito bem pintado. Ah, como esse helicóptero. Sim, bem aqui. Você não vê partes dele voando por aí porque, sabe, você acertou concreto. Parabéns. De alguma forma, Stas, isso acabou de ser atingido pelo que presumo ter sido um míssil ou bomba poderosa. E ainda assim, o helicóptero permanece intacto. Com certeza. Então, quantos desses alvos fantasmas eles contaram como destruídos? Eu não sei. Mas veja, o simples fato é que isso nem sequer é uma maquete. Você faz peças de artilharia pegando um cano, às vezes usa madeira, mas é melhor usar um cano. Você coloca o cano ali, junta um par de rodas e algum tipo de bloco e cobre tudo com uma rede para que não dê para ver os detalhes direito. E aí aquilo é atingido, e o que voa são só um cano e algumas rodas ou pneus. Tudo bem. Mas isso aqui nem é isso. São apenas desenhos. Quero dizer, literalmente são apenas desenhos em tamanho real, muito bem feitos, mas ainda assim, desenhos. Estou impressionado. Quer dizer, eu não achava que seria possível enganar sistemas modernos de forma tão eficaz com isso. Então até meus olhos céticos se abriram. Uau, sério? Dá para fazer isso também? Não acredito. Mas sim, dá. Os Estados Unidos bombardearam, e Israel também, muitos desenhos ou pinturas com giz, sei lá. Sabe, quem quer que tenha feito isso? Parabéns. Você provou que é possível enganar a guerra moderna desse jeito. Normalmente eles pelo menos fariam uma maquete de madeira ou algo assim e colocariam um elemento de aquecimento para parecer que tem um motor funcionando ou algo do tipo. Mas não, esses são só desenhos. Quer dizer, não sei nem o que dizer sobre isso. Uau, só uau. Bem, Primeiro, eu queria reproduzir a mensagem do Pete Hegseth sobre a guerra e depois te perguntar sobre o envolvimento da Rússia e mostrar uma matéria sobre isso, porque acho que realmente há algo acontecendo aqui. Quanto mais tempo isso durar, e quanto mais esses problemas forem relatados, o fato de que os Estados Unidos estão desperdiçando munições em muitos casos, atingindo alvos falsos,
Enquanto a grande mídia, por meio de fontes do Pentágono, diz que há escassez em todos os lugares, que as defesas aéreas estão se esgotando e que a munição está acabando. Parece que a retórica só fica cada vez mais intensa. E sabe, acho que você já ouviu o ditado sobre insegurança. Quanto mais dificuldades e problemas você enfrenta, mais tende a reagir de forma agressiva. Aqui está o Pete Hegseth fazendo exatamente isso. A quantidade de poder de combate que ainda está fluindo, que ainda está chegando e que seremos capazes de projetar sobre o Irã é múltiplas vezes maior do que é atualmente, quando somamos nossas capacidades às das forças de defesa de Israel. E não nos faltam autoridades. O almirante sabe que temos objetivos claros, com autoridade máxima no campo de batalha. As guerras tolas e politicamente corretas do passado eram o oposto do que estamos fazendo aqui. Elas tinham objetivos vagos e de engajamento restritivas e minimalistas. Chega disso. Nossas autoridades, as autoridades dele, as autoridades do CENTCOM, por meio do presidente e de mim, estão no limite. Nossas capacidades são avassaladoras e continuam crescendo, assim como as de nossos parceiros israelenses. Nossas munições estão totalmente abastecidas e nossa determinação é inabalável, o que significa que o cronograma é nosso e apenas nosso para controlar. Levaremos o tempo que for necessário para garantir que os Estados Unidos da América alcancem esses objetivos. À medida que deslocamos mais forças e mais capacidades, e à medida que nossas munições, sobrevoando o campo, têm efeitos ainda mais devastadores, nós definimos o ritmo, nós definimos o cronograma sob a liderança do comandante em terra. Essas são coisas muito contraditórias. Todas são ditas com a fanfarronice teatral de alguém treinado no circo midiático, que são os Estados Unidos. Mas ainda assim, Pete Hegseth diz coisas contraditórias. Somos tão poderosos, temos todas essas munições chegando. Mas veja bem, o cronograma para. Essa frase, o tempo que for necessário, soa como se vocês não fossem conseguir atingir seus objetivos muito rapidamente. E agora há pânico em relação à Rússia. Talvez vocês dois possam reagir a isso e nos ajudar a entender exatamente como a Rússia está prestando assistência, além da narrativa de inteligência que estamos ouvindo agora. Você está aí? Sim, é um artigo, não é? Sim, é isso que estão nos dizendo. Estão dizendo que a Rússia está fornecendo informações de inteligência ao Irã sobre as posições dos Estados Unidos no Oriente Médio, ajudando-os com a identificação de alvos em toda a região. Compartilhar informações sobre ativos dos Estados Unidos é o primeiro indício de que a Rússia está ajudando o Irã indiretamente. Então, sim, reaja a qualquer coisa no discurso inflamado de Danny Haiphong aqui, reconhecendo que isso vai levar um tempo, ou pelo menos o tempo que for necessário. E agora temos a Rússia entrando em cena. Bem, vou começar pelo número 2 primeiro. A Rússia entrou na briga no momento em que o Irã finalmente resolveu assinar o acordo de cooperação. Bem, não é um documento de defesa mútua como o que a Rússia tem com a Coreia do Norte e a Bielorrússia. A Rússia queria isso, os iranianos não. Mas é um acordo de cooperação. Infelizmente, para o Irã, eles não assinaram um acordo de defesa real logo no início. Nesses 6 meses, a Rússia trouxe MiG-29s e Su-35s, que podem derrubar um F-35, mesmo sendo de 5ª geração, porque é um avião bem ruim, mas tem furtividade. O problema é que com os sistemas S-400 e os aviões modernos, os Su-35s conseguem detectar a furtividade. Então, isso se anula. Depois, a Rússia, o que não estão comentando, são os helicópteros de ataque Mi-28. Isso é por caso de os curdos, azerbaijanos ou quem quer que seja decidirem causar problemas. O que eles não estão comentando é toda a outra tecnologia que a Rússia trouxe. A Rússia atualizou os drones, a Rússia atualizou a aviônica, a Rússia atualizou o sistema de propulsão, a Rússia atualizou o sistema de interferência.
A Rússia atualizou o sistema de identificação, os visores de cabeça dos aviões antigos. E adivinha? Quando os drones destruídos começaram a aparecer, surgiram fotos de microchips russos. São os últimos das nossas máquinas de lavar, eu sei. Começamos a tirá-los de telefones e chuveiros só para encontrar o que fosse possível. Mas sim, aparentemente a Rússia consegue produzir uma boa quantidade de microchips, pelo menos de nível militar. Uau! Porque veja bem, de alguma forma continuamos lançando mísseis que já deveríamos ter esgotado há 3 anos. Então todos esses foram fornecidos ao Irã. E novamente, não falo pelo governo russo, mas essa é a minha visão das coisas, a minha opinião pessoal. Esse é o meu aviso neste caso. De quem você acha que são os pilotos nesses aviões? De quem você acha que são os oficiais que controlam aqueles S-400 e os sistemas de radar? Leva 1 ano para treinar um oficial para operar um sistema moderno de defesa antiaérea, pelo menos do lado russo. Leva pelo menos 1 ano para treinar um piloto totalmente competente, do zero até estar plenamente capacitado para qualquer aeronave moderna. Isso não é a Segunda Guerra Mundial, em que supostamente a maioria dos soldados podia ser treinada em cerca de 1 semana. Se você treina aviadores que foram treinados em outra plataforma, eles nunca são tão bons. São no máximo de 2ª categoria. Simplificando, a memória muscular vai para aquilo em que foram treinados e com o que cresceram. A aerodinâmica é diferente para cada tipo de avião, às vezes radicalmente diferente. Todos são jatos, mas na prática são muito diferentes entre si. É por isso que você não vê pilotos de F-16 voando F-18. Eles não conseguem. Então, levou apenas 6 meses. Obviamente, vou deixar que o público adivinhe de quem são os pilotos que estão lá, de quem são os técnicos que estão lá, e de quem são os técnicos nos sistemas de radar baseados em satélite da Baidu, os chineses. Eles não parecem iranianos, parecem persas ou azeris. Então, você sabe, é exatamente. A Rússia tem tentado conversar calmamente com os Estados Unidos há anos. Há 4 anos, o exército americano vem disparando ativamente mísseis baseados em HIMARS contra cidades russas. Quero dizer, é uma guerra. Ninguém quer admitir isso porque não querem entrar em uma guerra total, mas é uma guerra. E quando esses HIMARS são destruídos, são americanos que estão caindo junto com aquele sistema HIMARS. Quando aquelas baterias Patriot são destruídas, há 94 pessoas em uma bateria Patriot totalmente equipada. Essas pessoas são americanas, britânicas, alemãs ou polonesas. Porque eles não treinaram tantos ucranianos assim, e muitos sistemas Patriot já foram destruídos. Então a próxima pergunta óbvia é: quem está operando esses sistemas? Pois é, seria preciso ser um idiota de 1º grau nível 99 para não entender que você vai ser usado como proxy tão duramente quanto estava usando os outros. Eles vão ter a chance de agir em seu lugar. Adivinha o que vai acontecer? Bem-vindo ao você sabe o que vai, volta. O que é bom para um é bom para o outro. É o karma. Poderíamos fazer muitas coisas, mas enfim, você entendeu. Então não deveria haver nenhuma surpresa nisso, de que isso está acontecendo, nem um pouquinho. Quanto ao Hegseth, bem, em um mundo perfeito, ele estaria diante de um tribunal, assistindo aos próprios vídeos sendo usados como prova contra ele. Ele é um criminoso de guerra. Quero dizer, vamos falar as coisas como são. Ele é um criminoso de guerra. Não apenas agora. Ele já era um criminoso de guerra quando atiravam em lanchas e barcos de pesca. Ele foi ainda mais criminoso de guerra, sem nenhuma dúvida, quando mandava atirar novamente nos sobreviventes. Ele não é apenas um criminoso de guerra. É um criminoso segundo a lei americana. Porque a Constituição diz que qualquer lei ou tratado, incluindo o direito das nações, que seja aprovado e ratificado pelo Congresso, torna-se a lei do país. Atirar em pessoas que estão se agarrando a pedaços de madeira depois de sobreviverem ao naufrágio de seu navio é ilegal, é assassinato. Quando eles afundaram aquela fragata, a fragata desarmada, bem, antes de tudo é um navio de guerra, então é uma área cinzenta, sabe? Poderia, deveria, quem sabe.
Eles sabiam que estava desarmada, mas ainda assim é um navio de guerra e pertence às forças armadas contra as quais você está lutando. Então, tecnicamente, você pode afundá-la. A coisa mais humana teria sido emergir, dar-lhes a chance de se render e rebocá-los até algum porto para entregá-los. Mas tudo bem, eles a afundaram. Tecnicamente, eles têm permissão para fazer isso. O que eles não têm permissão para fazer é deixar os marinheiros lá para se afogarem e serem devorados por tubarões. Tubarões infestam aquelas águas. Toda a tripulação morreu. Isso é um crime de guerra. Então há crimes de guerra de cima a baixo. Atacar civis especificamente é um crime de guerra. Quando você atinge prédios civis aleatoriamente, é um crime de guerra, pelo amor de Deus. E ao que parece, agora eles estão começando a admitir que, bem, talvez tenham atingido aquela escola com 165 meninas. Deixe-me te fazer uma pergunta simples. Alguém, Deus me livre que isso aconteça com você, mas alguém mata seus filhos. O que você vai fazer? Você provavelmente vai pegar um rifle e vai matá-los, o máximo que puder até morrer, porque isso é da natureza humana. Você mata meus filhos. Eu vou buscar vingança até o dia em que eu morrer. E há 165 pais que vão estar em busca de vingança de sangue. E isso só naquela escola. Ontem, 1000 civis foram mortos em Teherã. Muitos prédios foram destruídos. Então você não sabe. Hospitais, tudo. Você acha que os parentes deles vão simplesmente aceitar a paz? Eu participo de um canal chamado El Mayadeen. Eu apareço lá como especialista. Eles têm sede em Beirute. Então estou conversando com o diretor, não vou dizer o nome, o diretor do escritório aqui em Moscou. Pergunto, como está sua família? Ele diz que 5 membros foram mortos pelos israelenses. Quer dizer, ele é um homem idoso, então obviamente não vai lutar. Mas você acha que os familiares vão simplesmente dizer, ah, acontece? Não, eles vão querer vingança. Quer dizer, olha o que está acontecendo com Israel agora. Eles estão em uma briga feia, estão sendo completamente derrotados pelo Hezbollah e estão tentando censurar isso. Está sendo muito difícil para eles, mas o Hezbollah está dominando na fronteira. É uma crise para eles. O Hezbollah que estava mantendo a paz de acordo com o cessar-fogo, aliás. Então, Israel é um cachorro raivoso fora de controle neste momento. Esse é o governo. São as pessoas no comando. Eles são um cachorro raivoso fora de controle. Não há como racionalizar com pessoas que acreditam que são donas de tudo entre o Eufrates e o Nilo e que vão resolver tudo se livrando das pessoas que vivem lá e colonizando o território por conta própria. Não importa quantos milhões de pessoas existam, eles vão se livrar de algumas centenas de milhões de outras pessoas. Como conversar com gente assim? Pessoas que olham para você e dizem, somos tocados por Deus, somos geneticamente superiores a você. Você é só um macaco inteligente. Você não pode falar com pessoas assim. Você não pode tentar racionalizar com pessoas assim. É a mesma coisa que na Alemanha nazista. Eles acreditavam, talvez não que fossem tocados por Deus, mas que era uma raça superior a todas as outras. E você é apenas um Untermensch, apenas um degrau acima de uma lesma, de uma preguiça. Como é possível racionalizar, exceto pela força das armas? É a única coisa que resta. Porque, quando eles são derrotados e você está com o pé no pescoço deles, aí sim você pode começar a racionalizar com eles, porque não tem escolha. Em qualquer outra posição, eles olham para você como um Untermensch, alguém que não é digno nem de falar com eles. Como se pode racionalizar com pessoas assim? Você não pode. Mentalidades nem pessimitas. Sim, bem, há relatos de que o Hezbollah talvez tenha derrubado um helicóptero. Claro, são apenas relatos. Ainda não vimos nenhuma verificação, nenhuma imagem. Isso não significa que não tenha acontecido, porque os sensores atualmente são absolutamente incríveis. Mas há relatos de que o Hezbollah derrubou um helicóptero, de que capturou tropas das FDI. Há combates intensos por toda Israel, na fronteira ao sul do Líbano neste momento.
Em reação ao massacre que Israel está tentando cometer o mais rápido possível pelo ar, a fim de alcançar a grande Israel. Isso parece ser típico dos israelenses, sendo tão fanáticos como são. Antes, eles estavam basicamente atacando o Hezbollah e não atingindo Beirute, mas agora começaram a atingir os setores cristãos de Beirute. E os cristãos representam cerca de 1/3 da população do Líbano. É verdade que o exército libanês é uma piada, mas ainda tem tropas, algumas pelo menos. Equipamento leve, mas ainda assim. Então os cristãos agora estão diante de quê? Os ortodoxos e os católicos estão diante de quê? Ou suas famílias morrem, e talvez morram de qualquer forma. Ou vocês fogem, ou ficam e lutam, e tenho quase certeza de que eles vão ficar e lutar. Neste ponto, não tem escolha. Antes, eles eram aliados dos israelenses. Obviamente não são mais aliados, não quando Israel está atacando os distritos cristãos, as igrejas e tudo mais. Eles estão literalmente devastando Beirute neste momento. Estão saindo vídeos mostrando eles lançando bombas de 900 quilos. Você as lança na base de um prédio para derrubar tudo e matar todo mundo lá dentro. E é isso que eles estão fazendo. Estão cometendo um genocídio em massa. Desta vez, eles não estão tentando colocar um lado contra o outro. Estão simplesmente partindo para o genocídio em massa contra toda a população. Independentemente da fé religiosa, independentemente da visão de mundo. É genocídio. Chame pelo nome certo. Um criminoso de guerra cometendo genocídio em massa. E os Estados Unidos e seus aliados na Europa estão totalmente empenhados em apoiar isso. Totalmente empenhados em apoiar. Quero dizer, quando os europeus vêm a público dizendo que o Irã deve ser condenado por atirar em bases que estão atirando neles, não há palavras para essas pessoas. Mérito para a Espanha. Mérito para a Espanha. Sim, sério. O único país europeu com líderes, pelo menos alguns líderes, dispostos a se levantar e não se juntar ou participar desse verdadeiro show de horrores. Mas está saindo bem pela culatra, Stas. Porque, sabe, talvez a última coisa que possamos abordar aqui é que a matemática não está ruim. Satsarod em the quizou ifris, enis. Sabe, a matemática não está batendo para os Estados Unidos neste momento. Você mencionou o radar do Catar, 1,1 bilhão de dólares. Levou 8 anos para ser construído, destinado a servir como os olhos dos sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos. Mas há esse problema econômico que os Estados Unidos estão enfrentando, e ele está crescendo e se agravando rapidamente. Acredito que o petróleo esteja a $90 o barril enquanto conversamos, mas só vai subir. Só vai subir porque o Irã, com sua retaliação, basicamente causou um tráfego de 24 horas. Arakchi disse que eles não fecharam formalmente o estreito. Mas os Estados Unidos, eles estão dizendo que vão enviar o USS George Bush agora. Eles querem escoltar navios no Estreito de Hormuz com a promessa de Trump de validar o seguro para que essas empresas e embarcações comerciais possam passar. Mas o Irã está dizendo, façam isso e nós faremos aquilo. E a Marinha se torna um alvo ainda mais fácil do que é agora. O que você acha dessa consequência real da guerra, uma escalada, sobre a qual o governo Trump está tentando fingir que não vê? Bem, como mencionei antes, tudo que você precisa são grandes drones FPV com granadas RPG presas embaixo deles. É isso. Você simplesmente envia um enxame contra qualquer navio que passar por ali. O Brent está agora em 92,69 neste momento. Então sim, subiu em relação aos cerca de 62 de uma semana atrás. Olha, sendo realista, de 20 a 25% do petróleo mundial sai dali. Não vai sair mais. Os Estados Unidos têm petróleo suficiente, mas os preços continuarão subindo a menos que o governo intervenha e estabeleça um teto. Os Estados Unidos, de modo geral, têm petróleo suficiente e reservas que podem cobrir o que for necessário. A Rússia, obviamente, tem mais do que petróleo suficiente para si mesma. O petróleo iraniano, que não está indo para a China agora, a Rússia vai redirecionar e entregar para a China.
Há petróleo suficiente para a Índia também. Claro, a Índia estava comprando muito mais petróleo e revendendo para os europeus. Isso não vai mais acontecer, querida. E os asiáticos do leste conseguem superar os europeus em preço a qualquer dia. Bem-vindo ao jardim. O jardim falido. Eles não conseguem definir preços, não conseguem administrar. E 20% do gás GNL deles vinha do Catar. As plantas de GNL do Catar estão totalmente paradas, foram danificadas. Então, mesmo quando tudo isso acabar, elas precisarão ser consertadas. Leva até 3 semanas para colocar uma planta de liquefação de gás de volta em operação, porque é preciso reiniciá-la por sessões e garantir que não haja vazamentos, que tudo esteja funcionando direito, sem bloqueios e assim por diante. Leva em média de 2 a 3 semanas. E depois os navios ainda precisam chegar lá. Então, se você está olhando para um conflito de 100 dias, está falando de 3 meses e meio, mais outro mês, mês e meio. Então você está olhando para 4 meses e meio antes que aqueles 20% do gás cheguem à Europa. E só para enfiar uma boa e grossa adaga entre as costelas dos europeus que vinham planejando e falando sobre como iriam abandonar a Rússia enquanto apoiavam o assassinato de russos. A Rússia finalmente disse, e já devia ter feito isso há muito tempo: certo, estamos fora, se virem. E aí se vão mais 17% do gás deles. Ou seja, eles acabaram de perder 37% do gás. É isso. Os Estados Unidos não conseguem preencher esse buraco, porque isso significaria tirar gás do mercado interno. Os preços subiriam e não haveria gás natural suficiente aqui. E isso irrita as pessoas, por incrível que pareça. E isso não é bom para o Sr. Bush. Desculpe, Sr. Bush. Não, na verdade, o Bush Jr. foi um presidente muito melhor do que o Trump, por mais incrível que seja dizer isso. Sabe, eu nunca pensei que diria algo assim. Mas sim, o Império é só ladeira abaixo. Esse é meio que o padrão. Mas Stas, isso foi ótimo. Só quero ter certeza de agradecer a todos que enviaram um superchat. Foram feitos alguns bons pontos aqui, então realmente agradeço a todos vocês. Vou só destacar um deles aqui que achei um ponto muito bom. Se Tel Aviv não estivesse pegando fogo, por que censurar as informações? A invencibilidade do Domo de Ferro é propaganda. As lutas dos Estados Unidos por Israel, isso sangra o próprio país. A América estará falida se Israel dominar a região. Então, esses foram pontos muito bons. O sistema dos Estados Unidos de construção de mísseis é perfeitamente aceitável se você for um país pacífico e não imperialista. Mas nós não somos assim há muito tempo. Isso é verdade. Isso é verdade. Embora eu diria que seria difícil afirmar que não há o exército dos Estados Unidos é fraco. Ouçam este homem. O exército dos Estados é uma piada. Douglas quer que as pessoas ouçam Stas, e eu concordo. Então quero agradecer a todos. Eu não vou dizer que é uma piada. Eu não vou dizer que é uma piada. Porque não é uma piada. Ainda tem a capacidade de matar muita gente. Mas não está à altura da luta que escolheu para si mesma. Muito, muito longe disso. E se eles mandarem essas divisões para algum lugar como o Azerbaijão, e parece que estão se preparando para fazer isso, vai haver muita gente morta. E aliás, as baixas deles são muito maiores. Na Alemanha, estão fazendo campanhas de doação de sangue nas bases americanas. Eles até anunciaram isso no Stars and Stripes, que só é impresso fora dos Estados Unidos por o pessoal militar. Estão fazendo campanhas de doação de sangue. Nada demais. É só algo normal. Só precisamos de muito mais sangue. Porque, sabe, por algum motivo qualquer. Nada demais. Temos que mostrar isso. Aí tá. Doações de sangue necessárias com o retorno das campanhas. Então, o programa de sangue das Forças Armadas está intensificando os esforços. Eles precisam de mais. Isso foi publicado? Não faça isso só por você sabe, o cara ocasional que é atropelado por um veículo ou atira no próprio pé ou na cabeça por acidente. Acontece. É o exército. Todo o equipamento está lá feito para matar alguém.
Ele realmente não se importa com quem mata. Mas sim, obviamente há outros problemas. Tenho que ir. Estamos indo embora, pessoal. Curtam o vídeo e não se esqueçam de nos seguir. Vou colocar as informações na descrição do vídeo. Estamos saindo. Cuidem-se todos. Curtam o vídeo. Se cuidem. Valeu. Tchau, tchau. Cheers. Bye bye.